Frase 6. Pensar em demasia no passado. Gente, se a gente fica ruminando o passado, a gente esquece do presente, esquece do futuro e passa a viver uma época que já passou. É óbvio que isso pode gerar angústia, inclusive conduzir à depressão e a outras alterações de comportamento. Agora, se eu estiver pensando em demasia no passado, para compreender uma situação do passado, de modo a trazer isso para o presente e projetar uma situação melhor para o futuro, isso não é bom, não? Isso pode ser algo positivo, tá bom? Isso a frase não deixa claro. Então vamos ter cuidado com a autoajuda, vamos ter cuidado com a frase por si. Depende do sentido que nós damos a ela e do aspecto ao qual nós associamos essa frase, tá bom? Frase 7. Omitir suas emoções. Gente, na nossa sociedade, eu vou pegar emprestado alguns termos da psicologia analítica. Nós necessitamos de personas para interagir com o mundo exterior. Então eu estou aqui de jaleco falando para vocês, eu estou vestindo a persona do médico. Mas quando eu estiver com minha família, eu vou vestir a persona do marido e do pai. Quando eu estiver comigo diante do espelho, eu vou vestir a persona que eu quiser. Quando eu estiver na rua, num serviço público, eu estou vestindo a persona de cidadão. Isso é normal, não há nenhuma hipocrisia nisso. Nós necessitamos disso para poder focar a nossa energia mental nos aspectos da vida cotidiana. Não dá para você ser do mesmo jeito 24 horas em todas as situações. Nós temos que ter jogo de cintura para nos moldar às demandas externas. Isso não é falsidade, tá? Isso é adaptabilidade. Esse é o nosso ponto de vista. Então, o que é necessário nesse processo? Nós não podemos demonstrar todas as nossas emoções o tempo todo para todas as pessoas. Isso seria incompatível com a vida em sociedade. Nós devemos ter sinceridade conosco sem que prejudique os outros. Mas isso não significa mostrar as emoções para todas as pessoas o tempo todo. Já pensou se eu estou aqui atendendo meus pacientes e eu estiver demonstrando para eles uma eventual angústia, um eventual estresse, uma eventual raiva, um eventual medo intenso? É compatível com a persona de um médico? Não é. Então, nós precisamos sim omitir as emoções, a depender do ponto de vista. Se nós omitirmos nossas emoções por estar mentindo para nós mesmos e nos anulando, isso é ruim. Mas se nós omitirmos nossas emoções visando nos adaptar ao ambiente sem prejudicar ninguém, para nos ajudar e ajudar os outros, isso é bom. Então vamos ter cuidado com as frases em si. Frase 8. Fazer sempre várias coisas ao mesmo tempo. A figura que circulou nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que atingiu milhares de pessoas, coloca que nós devemos evitar fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque isso prejudica a nossa saúde mental. Ora, se nós nos comprometemos com a quantidade de compromissos que tem uma intensidade, uma frequência que atrapalha as nossas atividades principais, primordiais, e atrapalha a nossa saúde física, a nossa saúde mental, porque a gente está tentando fazer muita coisa e não está dando conta, naturalmente isso pode atrapalhar a saúde mental. Isso a frase está correta. Mas tem outro aspecto. Eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo que eu dê conta dessas coisas e que não atrapalhe a minha vida. Que não atrapalhe a minha vida familiar, que não atrapalhe meu trabalho, que não atrapalhe meu sono. Ainda assim eu dando conta de várias coisas ao mesmo tempo. Então a frase não explica o que é várias coisas, né? Isso pode ser bom, pode ser ruim, a depender do quanto isso impacte, do quanto isso seja construtivo ou não. Se eu quiser assumir várias atividades, ter prazer com elas e dar conta delas, isso é algo positivo. Ou pode ser algo positivo. Frase 9. Cobrar-se excessivamente. Gente, a gente tem que definir excessivamente. Tá ok? Nós sempre devemos nos cobrar. Porque se a gente não se cobra, a gente não melhora. Né? A gente precisa melhorar os nossos aspectos de nossa personalidade que estão nos desagradando. E não tem como não haver um processo de cobrança nisso. O que seria uma cobrança excessiva? Do ponto de vista negativo, que não é construtivo, é a gente se cobrar mais do que deve, é a gente se torturar, é a gente se punir. Quer dizer, a gente tem um defeito, tem um traço de personalidade que está atrapalhando nossa vida, e a gente ainda por cima se culpa demais por isso, se cobra demais por isso. Ou seja, já não basta o problema em si. A gente excessivamente ainda fica se torturando e se punindo por ter aquele problema. É óbvio que isso pode prejudicar a saúde mental. Agora veja,
Uma cobrança excessiva pode vir porque nós temos um defeito muito sério, um defeito que atrapalha muito a nossa vida, e a gente dá a ele a proporção que ele tem. Vamos supor que toda vez que eu veja algo fora do lugar, eu queira arrumar de qualquer jeito e cria maior confusão. Fora isso, eu sou ótima pessoa. Tá bom? Ora, isso é um defeito que pode ser muito grande. Ou seja, se eu tomo consciência disso e começo a cobrar de mim mesmo, mudar esse defeito grande, quem olhar de fora pode pensar, porra, o cara se cobra muito. Né? Mas na verdade, eu estou me cobrando por um problema, por um defeito, dando a ele a proporção que ele tem. Então isso não é se cobrar excessivamente do ponto de vista negativo. Isso, no caso, seria uma cobrança positiva. Tá? Então, se a gente se cobra muito por um defeito que a gente tem, e essa cobrança, o ato de cobrar, não atrapalha a nossa vida, isso é uma coisa boa. Mas a figura não deixa isso claro. Nós devemos entender que nós devemos dar às coisas a dimensão que elas têm. Uma frase por si só, ela guarda um sentido oculto que só terá impacto a depender do contexto que a gente venha a inserir esse sentido. Então, falar em cobrar-se excessivamente pode ser algo bom, construtivo, ou pode ser destrutivo. A figura não deixa isso claro. Ok? Então vamos ter cuidado com as frases em si, porque a gente não deve aceitar elas de modo pronto ou ceder à primeira reflexão que ela nos suscita. A gente deve pensar que ela pode querer dizer uma coisa, mas pode querer dizer outra. Isso vale para imagens do WhatsApp, isso vale para redes sociais e vale para qualquer obra de autoajuda. Tá ok? Frase 10. Não ter hobbies e lazer. Gente, o que é hobby? O hobby é algo que exige tudo que o trabalho exige, mas não é trabalho. Então, o trabalho exige o que na nossa sociedade? Exige conhecimento técnico acerca de determinado item, exige prática continuada e sistemática, a gente tem que fazer aquilo repetidamente, exige aptidão para aquilo, muitas vezes, e exige que isso seja feito de modo a nos trazer o ganha-pão. Isso é trabalho. O hobby tem tudo isso, exceto a parte do ganha-pão, que não é obrigatório. Então, o hobby é algo que exige tudo que trabalho exige, mas não necessariamente nos dá dinheiro. Pode até dar, mas não é o nosso principal meio de vida. É isso que é um hobby. Qual a importância de um hobby? Gente, a partir do momento que nós estamos praticando algo que exige conhecimento, prática sistemática e disciplina, e prática continuada, como se fosse trabalho, mas não é trabalho, nós estamos fazendo aquilo porque nós queremos. A gente não vai querer fazer uma coisa que exige tanto sem que isso nos faça bem. Então, se a gente coloca na nossa rotina algo que nos faz bem, que a gente se identifique com aquilo, que a gente invista a nossa energia mental naquilo, isso robustece a nossa mente. Isso protege a nossa mente contra eventuais estressores que a vida possa nos trazer. Isso ajuda a gente a se sustentar nos momentos de adversidade. Por isso que é importante ter um hobby. Não é ter por ter, porque é legal. É porque isso nos ajuda a ter um pilar de sustentação a mais na vida. Infelizmente, no mundo que nós vivemos, no Brasil, um país subdesenvolvido, um país que demanda muita preocupação acerca de trabalho, acerca de finanças, acerca de saúde, acerca de vida conjugal, que são os principais estressores na nossa sociedade, infelizmente às vezes sobra pouco espaço para os hobbies. Então, de fato, ter hobby é importante para proteger a saúde mental. Ter lazer é a mesma coisa. Agora, lazer é um prazer mais espontâneo. Não exige essa coisa tão sistemática que nem o hobby e o trabalho. Mas é importante que nós tenhamos lazer, porque necessariamente, quando nós estamos vivendo um lazer real, a gente não está pensando nas angústias e nos problemas que estão nos afligindo, que eventualmente possa nos levar a prejudicar a saúde mental. Então o lazer distrai, e isso é importante, tá bom? Qual o problema dessa frase? A armadilha oculta nessa frase. A pessoa pode ler e falar, eu não tenho hobby nem lazer, isso está prejudicando minha saúde mental, agora eu vou ter hobby e lazer. E faz isso em excesso. Começa a ter hobby demais, a tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, aí do nada começa a estudar música, começa a jogar futebol, começa a estudar um novo idioma, fazer inglês, isso, aquilo, outro. Assume 1000 coisas, assume 1000 atividades de lazer a título de estar recuperando o tempo perdido ou fazendo algo que não fazia.
E essa tentativa passa a ser igualmente prejudicial também. Esse é o lado oculto da moeda, é a armadilha nessa frase que também temos que estar atento. Então, falando pela enésima vez, vamos ter cuidado com todos os itens que chegam até nós em termos de autoajuda, em termos de comportamento, de falar sobre comportamento, tanto nas redes sociais, quanto na mídia impressa, como na mídia técnica e na mídia leiga. Vamos ter cuidado. As informações em si só são úteis quando elas têm um objetivo útil, um objetivo construtivo, de promover a nossa saúde. As informações por si querem dizer alguma coisa, mas elas soltas por si nem sempre são o que aparentam. Então vamos ter cuidado com isso, nos educar quanto a isso e educar as pessoas que não são caras. Essa é a minha visão, esse é meu ponto de vista e eu espero ter contribuído para, digamos, provocar a reflexão acerca desses temas. Muito obrigado, comentários e dúvidas são bem-vindos. Até a próxima.